Olha o que Jesus diz, como é poderoso. Não dizeis vós que há 4 meses até a ceia? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branqueiam para a ceifa. O que o senhor está falando? Vocês estão achando que daqui 4 meses vocês vão colher? Eu estou falando aqui para vocês, repare, olha o que está acontecendo, perceba o ambiente, perceba a atmosfera, olha lá o campo, é agora que a semeadura. Você imagina? Falta 3 meses para receber o 13º, o senhor fala, é agora. Não vai esperar mais 3 meses, não. O 13º vai ser liberado agora. Tem um país aí que fizeram, né? As férias, o Natal, foi no mês passado, né? Mas o que o senhor estava falando, isso é poderoso. Porque naturalmente o senhor está falando, olha, a sua expectativa foi, de alguma forma, eu estou antecipando. É agora que você vai desfrutar. É agora que você vai ter uma grande colheita. É agora que você vai receber a bênção. Não vai ser daqui 3, 4 meses. É o que o senhor estava falando aqui. Mas por que ele estava dizendo isso? Vai lá no verso 39, fala o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vim depois os samaritanos ter com Jesus. Pediram-lhe que permanecesse com eles. E ele ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas é porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Meus irmãos, por que Jesus ele falou assim, olha, vocês estão achando que é daqui 4 meses a colheita? Eu quero falar para vocês, a colheita é agora. Vocês estão achando que a cura vai vir depois da quimioterapia? Eu estou falando, a cura vai vir antes da quimioterapia. Vocês estão achando que a prosperidade vai vir, ou a promoção vai vir depois que você passar, concluir a faculdade? Estou dizendo para você, a promoção vai vir agora. É o que o senhor estava falando. Mas é interessante, que contexto foi esse? Por que Jesus falou isso? Jesus ele falou isso porque ele pregou para a mulher samaritana. Então, só porque ele pregou por uma mulher, ele falou, a colheita foi antecipada. Só porque ele pregou por uma mulher, a mulher samaritana. Você imagina, você pregar para uma mulher, você pregar para uma pessoa, você compartilhar o evangelho da graça para uma pessoa, e por conta dessa única pessoa, todas as bênçãos sobre a sua vida, elas são antecipadas. Isso é poderoso demais. E eu gostaria mas tudo isso aconteceu, foi um processo. E Jesus, eu gostaria de falar aqui rapidamente, que nós temos aqui um tempo de evangelismo até o final do ano. Até o final do ano muitas vidas vão se converter. E você viu aqui, a palavra de Deus fala que os samaritanos foram conhecer quem é Jesus. E depois, por conta do testemunho da mulher samaritana. E a palavra de Deus fala que depois as pessoas foram até a mulher samaritana e falaram, olha, nós viemos conhecer a Jesus porque você deu testemunho sobre ele. Mas hoje nós não cremos com base no que ele fez na sua vida. Hoje nós cremos com base no que ele fez na minha vida. Em todo mundo foi marcado. Isso é poderoso demais. E é isso que nós temos para esses 2 próximos meses. Então, espere uma grande colheita na sua célula. Espere um grande crescimento. Não é você que vai escolher os trabalhadores. É o Senhor que vai escolher os trabalhadores. Simplesmente receba. Mas nós precisamos entender, eu queria compartilhar, porque muitas pessoas às vezes têm dificuldade, não sabem, têm receio. Como que eu faço isso? Porque Jesus é tão bom, porque ele explicou como que é o processo, às vezes, se você ganhar uma pessoa, de compartilhar uma pessoa, de evangelizar, de testemunhar. Muitas vezes nós temos esse tipo de dificuldade. E Jesus, ele explicou como, quando ele teve uma experiência com a mulher samaritana. Eu quero falar aqui rapidamente, mas antes eu gostaria que você abrisse 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, você precisa entender por que você existe, por que Deus criou você. Você acha que Deus criou para que você casasse, tivesse filho, depois comprasse uma casa, tivesse carro? Não, isso é consequência. Na verdade, você foi criado por conta de um alvo, você foi criado com um objetivo, relacionar-se com o Senhor. Se você tiver revelação disso, olha só, fiel é Deus, pelo qual fosses chamados à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Se você tivesse revelação disso, é com essa pessoa que você, seria a primeira pessoa que você ia conversar quando você acordasse.
antes da sua esposa, do marido, dos filhos. Essa seria a primeira pessoa. Quando você fosse dormir, quando você tiver revelação disso, vai ser a primeira pessoa que você vai falar: Senhor, obrigado por esse dia. Senhor, agradeço. O que é isso? O que o Senhor está falando? Nós fomos chamados para relacionamento com o Senhor. Infelizmente, as pessoas têm uma visão equivocada em relação a Deus. Muitas pessoas têm uma revelação equivocada em relação a Jesus. Mas você foi chamado para relacionar-se com Ele. Infelizmente, nós vivemos numa geração de jovens que, na verdade, são totalmente desconfigurados. Jovens que não têm clareza daquilo que são. Jovens que não têm identidade, eles são facilmente influenciados. Nós vivemos hoje numa geração, infelizmente, superficial. Por que isso? Isso é reflexo do quê? Do relacionamento do pai e da mãe. E o seu relacionamento conjugal, ele reflete no futuro dos seus filhos. Assim como o seu relacionamento com o Senhor reflete no seu casamento. Então, o sucesso do seu casamento não está nas suas conquistas, está no seu relacionamento com o Senhor. Aquilo que vai acontecer na sua vida, você só tem uma forma de fazer o seu marido feliz, é se relacionando com o Senhor. Só existe uma forma de você fazer os seus filhos serem felizes, é você se relacionando com o Senhor. Se você não é feliz com o Senhor, você não é feliz com ninguém. Se você não desfruta do Senhor, você não tem capacidade de desfrutar com ninguém, porque você foi chamado para isso. E quando você quer se relacionar-se, na verdade, sem algo dentro de si, você vai gerar prejuízos muito grandes na vida de algumas pessoas. Eu só quero que você entenda isso, você foi chamado para isso. E aí, eu quero compartilhar aqui sobre o que Jesus fez com a mulher samaritana. Na verdade, a palavra de Deus fala que Jesus, ele estava indo com seus discípulos, e ele falou assim: é necessário que eu passe por lá na Samaria. E ele estava, não sei se é considerado como um bairro ou não, ele ia para Sicar. Sabe o que significa Sicar na Bíblia? Fica na cidade de Samaria. Sicar significa bêbado. Então você imagina, Jesus estava com seus discípulos, e ele falou assim para os discípulos: eu vou lá para Samaria, e você depois vai lá na cidade, lá na feira, lá vai comprar comida para a gente comer, tal, não sei o quê. Mas se você entender o contexto, os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus que moravam em Jerusalém. Eles não se davam, ao ponto que se um judeu tivesse que passar por uma região, e para ir para uma região eles tivessem que passar por Samaria, eles davam uma volta na cidade. Eles não passavam naquela cidade, porque eles eram inimigos. Que nem corintiano, palmeirense. Glória a Deus que aqui ninguém torce para ninguém, é tudo torcedores de Cristo, né? O meu time esse final de semana, o meu time está invicto. É a forma que você enxerga as coisas. Mas volta para cá. Então, e aí a mulher fala que Jesus, ele estava muito cansado. E Jesus estava cansado, ele sentou-se aonde? Perto de um poço, o poço de Jacó. Quem que era Jacó? Era o neto de Abraão. Era Abraão, Isaac e Jacó. Jacó havia construído um poço. E aquele poço era de Jacó. E Jesus foi lá, sentou naquele poço, porque estava muito cansado. Segundo o que fala o contexto. E estava muito sol. E a palavra de Deus fala que veio uma mulher samaritana pegar água, digamos que era ao meio-dia. E era muito sol. E aquela mulher, ela foi ao meio-dia tomar água, porque ela era uma mulher que ela tinha complexo de inferioridade, ela era rejeitada pela sociedade, ela tinha muita vergonha das pessoas, pelas coisas que ela fez, pelas coisas que fizeram por ela. Ela casou uma vez, o marido largou dela. Casou a segunda, o segundo largou dela. Casou com o terceiro largou dela. Casou com o quarto falou assim: meu Deus do céu, essa mulher... Então você percebe que ela tinha, e para a sociedade era uma mulher muito rejeitada, menosprezada. E por isso que ela foi justamente num horário onde as pessoas não pegavam água. Certo? É nesse contexto que ela encontra-se com Jesus. Vamos lá, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. 1 João capítulo 4, verso 7. Nisto, 1 João não, João 4, 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Primeira coisa que você precisa entender: você que ama Jesus, você que desfruta dessa presença, é sempre você que vai tomar a iniciativa. É sempre você que vai atrás dos perdidos, não é nunca os perdidos que vão atrás de você. É sempre as pessoas que têm necessidade, que você tem que ir atrás dessas pessoas que têm necessidade. É interessante que Jesus ele resolveu conversar com aquela mulher. Ele tomou a iniciativa.
A mulher provavelmente, se tivesse um contexto e Jesus não falasse nada, a mulher não ia falar com Jesus. Mas Jesus simplesmente, ele pega, olha para a mulher e fala assim, dai-me de beber. Dai-me de beber. Então, de alguma forma, você percebe que Jesus, ele tomou iniciativa. E você precisa entender, esse é o nosso papel. Muitas vezes você está percebendo que pessoas estão com dificuldade, com necessidade, com problema, e você sabe que o âmago do negócio não é financeiro, não é conjugal, não é matrimonial. O âmago da coisa é a falta de Jesus. Mas para que isso aconteça, você tem que tomar uma iniciativa. Você tem que ir lá e falar, você tem que ir lá e conversar, e saber conversar. Porque senão as coisas não vão fluir. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, o contexto histórico fala, que aquele povo, na verdade, eles eram inimigos. Então, de alguma forma, aquela mulher, olhando para Jesus, ela via Jesus como seu inimigo, não como seu amigo, muito menos como seu salvador. Ela enxergava ele como inimigo. Aí depois continua, então, verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pode pedir água a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos. A segunda coisa que vai acontecer comigo e com você, quando você tomar iniciativa para conversar com uma pessoa, com o objetivo de evangelizar, com o objetivo de falar de Jesus para essa pessoa, a primeira coisa que vai acontecer é desconfiança. Concorda comigo? Como o Alisson falou aqui. Aí você imagina, você liga lá para a pessoa, o Felipe liga lá para uma pessoa que ele está orando, você, estou 21 dias sem comer e estou orando por você. Hã? Como assim? 21 dias sem comer por minha causa? O que você quer? O que você quer em troca? Eu estou te devendo alguma coisa? Fizemos um encontro aqui, tinham 65 encontristas, no encontro aqui do Mateus. E aí teve uma moça, ficaram desconfiados porque começou o encontro, o Mateus, olha, amados, eu gostaria de pedir um favor, os homens ficam de um lado e as mulheres ficam do outro, para que na hora do apelo você tenha mais liberdade. E já ficaram desconfiados, mas que negócio é esse de dividir homem com mulher? Que negócio é esse? Então você percebe que aquela mulher ficou desconfiada, falou assim, o Senhor, como o Senhor sendo judeu pedindo água para mim? Como assim o Senhor pedindo água para mim, sendo que na verdade os samaritanos e os judeus são inimigos? O Senhor sabe quem eu sou? O Senhor sabe de onde eu vim? Então você percebe que a primeira coisa que aconteceu, o primeiro relacionamento do Senhor com a mulher samaritana foi de desconfiança. E geralmente as pessoas vão desconfiar. Quando você fala assim, Deus restaurou minha vida, Deus mudou minha vida, Deus curou, Deus moveu um milagre na minha vida, Deus restaurou meu casamento. As pessoas olham para você e falam, mano, que negócio é esse? Que coisa estranha é essa? Sabe, porque às vezes é tanta besteira na mente, é tanta groselha, é tanta mentira, é tanta revelação equivocada em relação ao mundo, em relação a Deus, que as pessoas não conseguem acreditar. As pessoas já foram enganadas tantas vezes, que quando uma pessoa fala, estou aqui que eu quero orar por você, porque Deus é seu, a pessoa já fica assim com o pé atrás. Foi o que aconteceu com aquela mulher. E aí, logo em seguida, verso 10 e 11, replicou Jesus, se conhecerdes o dom de Deus, e quem te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Verso 11, respondeu ela, Senhor, tu não sabes com que há de tirar a água do poço fundo, pois onde tem água viva? Irmão, você precisa entender o contexto. Então você percebe, o que aconteceu aqui? Você percebe que a mulher, de desconfiada, ela ficou interessada. Aí o que aconteceu? Jesus falou assim, olha, replicou Jesus, se conhecerdes o dom de Deus, e quem pede água para você ia pedir água para ele, e ele ia te dar água viva. Aí o que a mulher fala? Mas espera lá, como que o senhor vai pegar água do fundo desse poço? E quem que vai trazer água viva? Aí você percebe que ali começa o interesse. Ela começa a perguntar, discretamente, mas começa a perguntar. Aí você precisa entender o que Jesus está falando aqui. O que é água viva? O que é água do poço? Eu não sei se você sabe, antigamente só era batizado, água viva, que é o contexto de água corrente. É a água que vinha de um rio. Rio Jordão. Então, por exemplo, as pessoas para serem batizadas e serem salvas, elas deveriam ser batizadas aonde? Em água corrente, em água viva. A água do poço de Jacó não era uma água corrente, era uma água parada. E tudo que aponta para uma água parada na palavra de Deus, aponta para quê? Aponta para a lei. E tudo que se move,
ou fala de rio, aponta para quê? Para o favor e para a graça de Deus. Então, de alguma forma, Jesus estava fazendo um contraponto entre a lei e a graça. Entre Jacó e Jesus. Apontava da lei contra a graça. O que ele estava falando? Porque aquele poço, na verdade, ele só tinha água quando que aquele poço tinha água? Quando chovia. E quando chovia água, o que a mulher tinha que fazer? Porque Jesus, ele falou assim, dai-me de beber. Mas o Jesus, ele não falou que queria água do poço. O que Jesus falou? Porque se Jesus quisesse beber água, ele teria ido até o poço com o quê? Com uma corda. Eu não sei se você consegue imaginar, o poço ali era um poço fundo, então não tinha como você vir com um copinho como esse, abaixar, pegar água e tomar. Não, você tinha que pegar um cântaro, você tinha que pegar um balde, amarrar numa corda e colocar a corda até lá embaixo. Alguém já fez isso? E puxar depois a corda para você pegar água para depois você tomar. O que Jesus estava falando? Você não precisa mais se esforçar para beber água. Você não precisa mais se esforçar para ser abençoada. Você não precisa se esforçar. Isso tem a ver com a lei. O que eu estou te oferecendo aqui não tem a ver com a lei, tem a ver com a graça. Não tem a ver com aquilo que você fez, tem a ver com aquilo que eu vou fazer. Ele não havia se revelado ainda, mas tem a ver com aquilo que eu vou fazer por você. Então você percebe que aquela mulher ficou interessada. Porque de repente a mulher falou, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar. Você está falando que a água vai vir de graça? É, a água vai vir de graça. E a mulher, de alguma forma, ela ficou interessada naquela conversa. Aí continua, verso 16 ao verso 18. João é um livro, não é você não. Ah, bom. João é um capítulo. Verso 16 e 18 fala o seguinte: disse-lhe Jesus. Presta bem atenção então, tudo começa, quando vai falar, muitas pessoas às vezes vão desconfiar. Fala para mim. Quando eu fiquei pregando aqui no encontro, eu falei, você é um pecador. A pessoa nunca me viu na minha vida. Eu falei, quem é esse cara que pensa que é para falar que eu sou um pecador? Aí no final do encontro, que ela começou a me conhecer, eu falei, não, eu acredito realmente, eu sou um pecador. Então você percebe que sempre começa com desconfiança. Mas a desconfiança não diz nada. A desconfiança é normal. O que precisa acontecer, a pessoa tem interesse. Jesus mudou sua vida. Jesus restaurou seu casamento. Ela pode não acreditar, mas interessada ela vai ficar. Depois e não só a minha vida, não só o meu casamento, muitos outros casamentos. O seu filho, aquele que era envolvido na droga, entupido lá na droga, está falando que ele virou o homem certinho, está trabalhando e fala que vai casar e vai beijar no altar. É isso mesmo. E não só é meu filho, muitos outros jovens. Então começa a despertar interesse. Mas como assim isso? É isso mesmo, outra coisa. Eu estava endividado até as tampas. Deus operou um milagre na minha vida. Hoje eu sou o empresário mais bem sucedido lá no meio lá dos empreendedores do reino. O que é isso? Tudo chama-se o quê? Interesse. Em outras palavras, o que eu estou falando aqui para você? Isso chama-se graça, favor e merecido. Se você for pregar com base na lei, é melhor não pregar. Agora, se for pregar, pregue com a visão correta. Qual que é a visão correta? É a visão da graça e do favor de Deus sobre nós. Não tem a ver com aquilo que você pode fazer ou que você vai fazer. Tem a ver com aquilo que Jesus fez por você. Aí vem o interesse. Aí desperta o interesse nas pessoas. Porque muitas vezes a pessoa sempre paga, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Eu falo, não, você não precisa fazer nada. Você só precisa aceitar e desfrutar. Não, mas precisa só aceitar e desfrutar. Aí desperta o interesse. E aí Jesus, ele passa de nível. Aí no verso 16, 18, ele fala, disse-lhe Jesus, chama o teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou Jesus. Bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tivesse, e este agora não é o teu marido. Isto dissestes com verdade. Então você percebe, a mulher ela estava de alguma forma desconfiada, depois ela ficou interessada. O que aconteceu logo em seguida? Houve uma palavra de conhecimento. O que aconteceu com aquela mulher? Ela simplesmente começou a abrir a sua vida. Ela foi transparente. E a maior contexto, se a pessoa quer abrir a sua vida para você, é quando ela é transparente com você. É quando ela abre o que realmente está acontecendo com ela. Olha só, disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e venha cá. E lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Nessa hora, Jesus... De alguma forma não, nessa hora Jesus liberou uma palavra profética, uma palavra de conhecimento.
Nessa hora, a vida de Deus fluiu através de Jesus. E é nessa hora que a vida de Deus precisa fluir através de você. O que Jesus fala? Eu sei que você não é casado. Você já foi casado 5 vezes. E esse que está com você não é o seu marido. O que a mulher podia ter feito? Não tem nada a ver. Ixi. O que a mulher falou? Realmente, é verdade, é isso mesmo. Em outras palavras, aquela mulher, ela automaticamente abriu o seu coração para Jesus. Mas por que ela abriu o seu coração para Jesus? Porque de alguma forma, a vida fluiu através dele. Como que as pessoas vão abrir o coração para você, meu irmão, minha irmã? Quando a vida de Deus fluir através de você. Por isso que é muito importante você se relacionar e ter comunhão com o Senhor, porque você fala do que o seu coração está cheio. Você transfere aquilo que você tem. Você fala daquilo que você é. Você compartilha daquilo que você admira. E se você admira Jesus, sempre vai fluir vida através de você. E às vezes a pessoa está conversando com você, só de olhar no branco do olho dela, você vai perceber, essa mulher está angustiada, essa mulher ela tá depressiva, ou esse rapaz está precisando de alguma coisa. Simplesmente você fala assim, olha, eu estou aqui, eu quero orar por você. Eu não sei, mas é uma impressão que eu tenho, mas que hoje Deus está revertendo toda a sua sorte, Deus na sua vida. O que é isso? Isso é palavra de conhecimento. Nós estávamos no encontro aqui ontem, e teve uma mulher que começou o encontro, ela já se manifestou. Aí manifestava de novo. E é interessante que ela ficava fechada, não conseguia vir no apelo. E aí teve uma discipuladora nossa, que ela chegou, olhou assim para ela, e teve uma palavra de conhecimento. E quando ele olhou para ela, a discipuladora olhou para ela e falou assim, olha, hoje o senhor está falando, que por muitos anos você viu muito triste, mas hoje o Senhor está te falando que Ele vai te reverter, que a partir de agora você vai vir num ambiente de muita alegria. A mulher não parava de chorar, e de repente abriu seu coração. Por quê? Porque a vida fluiu. Então chega um momento que a vida precisa fluir da sua vida. Quando chega um visitante na célula, o que elas precisam desfrutar? Da vida de Deus. Não é do que você acha, não é o que você pensa, é o que Jesus tem para ela, é o que Jesus vai fazer por ela, não é o que você faz. É que muitas vezes, aí você quer falar das suas impressões, das suas dificuldades, da sua mágoa em relação às pessoas da igreja, e não fala de Jesus. Quanto mais de Jesus nós falamos, mais a colheita nós teremos, porque o que antecede a colheita é sempre a revelação de Jesus. Mas você precisa falar de Jesus, e quando Jesus é liberado, a vida de Deus flui, e palavra de conhecimento é liberada. Às vezes você coloca a mão na pessoa, e simplesmente a pessoa já chora. Às vezes você dá um abraço na pessoa, e fala, Jesus te ama, eu estou orando por você, eu tenho um encargo por você. Sempre quando você faz isso, é quando a pessoa está com o quê? Com o coração aberto. Esse é o passo. Aí vem a segunda questão, e a conversa muda de patamar. De repente muda, não é. Som. Vai, capeta. Não é o lindoso não, né? Tudo lindoso, né? Não é o lindoso não. Você acredita que estava lá na conferência de Goiânia? Foi lá que acabou a luz, eu não sei o que aconteceu lá. E começaram a gritar, lindoso, 7 mil pessoas, lindoso, lindoso. O ministério dele está crescente, porque toda a resistência, toda a pressão já era podre. Ele estava lá em Goiânia, o povo lindoso. Mas amém. E é interessante que muda o patamar, muda a conversa. Aí Jesus não está mais falando de água e tal. De repente aquela mulher olha para Jesus e fala o quê? No verso 19. Põe no verso 19. Aí de repente aquela mulher fala o seguinte, Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Ela não viu Jesus como Jesus, o Messias, mas ela viu como profeta. O que é um profeta? Profeta, naquele contexto, era homem de Deus. Era a pessoa que era enviada para trazer boas novas ou trazer um juízo de Deus. Eu não sei o que ela esperava ali, provavelmente o juízo de Deus, pelo contexto de vida dela. Mas ela chega e fala assim, vejo que és profeta. Aí deixa eu te perguntar, quando chega um visitante na sua célula, quando tem um amigo que você está evangelizando ele, o que ele enxerga em você? Ele enxerga a virtude de Deus ou ele enxerga coisas naturais da sua vida? Porque com certeza a porta de abertura da vida, do coração dele para você, primeiramente fala da forma que ele te enxerga. Ele pode te enxergar como um homem de Deus, ele pode te enxergar como uma mulher de Deus, ele pode te enxergar como um profeta. Você pode às vezes não discernir, entender o que é isso, mas aquela mulher chega e fala para Jesus, vejo que és profeta. Você percebe que no começo, como que ela via Jesus? Como inimigo. Agora eu vejo como você como um homem de Deus.
Eu não sei se você vai trazer juízo sobre a minha vida, ou se o Senhor vai trazer a paz de Deus sobre a minha vida. Mas veja o que é esse profeta. E aí vai no verso 20. Os nossos pais adoravam nesse monte. Adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então você percebe, olha só. Aí o Senhor começa já a tirar alguma coisa errada da mente dela. O que ela falou? Você percebe que aquela mulher, ela era temente a Deus. E ela sabia onde adorar a Deus. E ela sabia o que era adorar a Deus. O que ela falou? Olha, muitas pessoas dizem que para nós adorarmos ao Senhor, nós precisamos ir até Jerusalém. Sabe quantos quilômetros é de Jerusalém até a cidade de Samaria? 118 a 120 quilômetros. Agora, como que uma mulher, sendo samaritana, ela iria até Jerusalém, um povo que era inimigo dela, adorar o Senhor? Então você percebe que ela queria adorar a Deus, mas ela falou assim, eu não tenho como, porque as pessoas falam que para adorar a Deus, eu deveria até a Jerusalém. Tem muitas pessoas que acham que é isso, não, preciso buscar o Senhor. A primeira coisa que a pessoa pensa, o que acontece? Eu preciso ir para o culto, está acontecendo coisa errada, e estou com dívida, tribulação no meu casamento, problema conjugal, problema aqui, problema ali, que não sei o quê. Eu preciso passar de ano, eu preciso buscar o Senhor. E a primeira coisa que você pensa, o que é? Eu preciso ir uma congregação, eu preciso ir para um prédio fechado. Ou muitas vezes, não, agora eu preciso ir para a cela. Muita dificuldade, problema no meu carro quebrou, o dinheiro não é o suficiente para pagar a conta, eu preciso ir para a cela. Então você percebe que a mentalidade da pessoa é que de alguma forma, Jesus, ou alguma forma, a única forma de adorar a Deus é num templo. Então em Jesus ele vai num nível de revelação que aquela mulher não tinha. Verso 21, ele fala o seguinte, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que vem a hora, quanto neste monte, nem em Jerusalém adorais ao Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Aí ele chega e começa a falar sobre a sua própria morte, ele começa de alguma forma a falar da vinda de Jesus Cristo, e ele está falando, olha, não tem essa questão de você agora adorar em Jerusalém, ou adorar na videira do Tatuapé, ou você tem que ir lá na sua célula, no Belém, no Cangaíba, na Moca, no Carrão, não tem mais isso, simplesmente agora você vai se voltar no seu espírito, e você vai adorar. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é fruto de uma revelação que Deus habita em você, e Ele habita em você, porque Ele quer que você tenha comunhão com Ele, e ponto. E as coisas vão acontecer, é fruto desse relacionamento. Isso é a verdadeira adoração. Então não tem a ver com lugares, tem a ver com uma pessoa, e essa pessoa habita em você. Então você percebe que a mulher de repente não fala mais de água. Essa mulher já não sabe, de repente a conversa está indo para um nível que começa a vir admiração, começa a vir um desejo de conhecer o Senhor. E aí vamos no verso 25 a 26. E aí ela continua a conversa, e a mulher fala para aquele homem que ela achava que era um profeta. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26, disse-lhe Jesus, eu sou esse Messias que fala contigo. Agora ele falou o que precisava ser falado, revelou-se a Jesus. Isso é interessante que tudo começou por conta de uma necessidade. Nós não devemos menosprezar a necessidade de ninguém, mas a água, a falta de água, ou o objetivo de encher aquele cântaro de água, falar de uma necessidade, que muitas vezes eu e você temos. Mas Jesus, ele percebeu, Jesus sabia que na verdade a água ali era apenas a causa dos problemas, é apenas um sintoma dos vários problemas que ela tinha. O fato dela ir meio-dia pegar água, um horário que ninguém ia pegar água, simplesmente isso era um sintoma
de problemas que ela estava enfrentando. Mas Jesus sabia que a causa do seu problema, ela não ter conhecido Jesus da forma correta. Porque ela sabia, porque ela conhecia, ela tinha uma crença errada da lei. Mas quando ela tem da forma correta, os olhos dela se abrem. E aí Jesus, quando Jesus passa por todo esse processo, ele fala: eu sou o Messias, eu sou Jesus Cristo. O que acontece com ela e o que acontece comigo quando nós revelamos a Jesus às pessoas? Como eu falei para você, muitas pessoas, as pessoas vão para a célula, ou vêm para o culto, ou você está discipulando, mas às vezes você está passando por problemas, por dificuldade. E nessa hora, em vez de você falar de Jesus, você fala dos seus problemas. Mas o único objetivo aqui é nós falarmos de Jesus. Os seus problemas você não tem que compartilhar com ninguém. Simples, você quer compartilhar? Compartilhe com Jesus. Mas é interessante, o que aconteceu com aquela mulher quando Jesus ele fala: eu sou Cristo? Aí no verso 28 e 30, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja que um homem que me diz tudo quanto tenho feito, será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram a ter com ele. Presta bem atenção. Jesus não falou para ela: semana que vem tem evento ponte. Daqui 2 semanas nós temos um encontro com Jesus. Aí já fez sua inscrição no link? Jesus não falou isso para ela. O que Jesus falou? Eu sou o Messias. Quando ela teve revelação, quando Jesus falou que ele era o Messias e não o profeta, meus irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus, que aquela mulher largou o cântaro. O que aponta o cântaro para mim e para você? Aponta para as suas necessidades, aponta para o seu propósito de vida, aponta para os seus problemas pessoais. É interessante, quando ela tem revelação de que Jesus estava na sua frente, ela esqueceu do cântaro. Ela jogou o cântaro no chão e saiu correndo para a cidade. Aí você percebe que no começo, aquela mulher acanhada, aquela mulher de alguma forma sendo condenada pelas coisas que ela mesma fez, aquela mulher que era menosprezada e depreciada pela sociedade, de repente ela se esqueceu dos seus problemas. De repente, ela se esqueceu que ela estava lá indo lá naquele lugar para buscar água. E ela volta correndo sem o cântaro. Ela volta correndo sem a água. Mas ela estava tão feliz, tão ofegante. Você começa a imaginar que quando ela chegou na cidade, as pessoas não tiveram nem tempo de perguntar: e o cântaro cheio de água? Ela já chegou anunciando, um cara veio e falou o que aconteceu com a minha vida, provavelmente é Jesus, que não sei o quê. De repente, o testemunho daquela mulher foi se alastrando na cidade, que não teve como, as pessoas foram até Jesus para ver se realmente era Jesus. E a palavra de Deus fala que quando eles conheceram Jesus, uns se converteram por conta do testemunho daquela mulher, outros se converteram vendo Jesus falando, olhando para Jesus, vendo a sua atitude. E a palavra de Deus fala que ele, por conta daquela mulher, ele ficou 2 dias na cidade de Sicar, ficando em Samaria, que chamava-se Bêbado. E a palavra de Deus fala que o Senhor libertou toda aquela cidade por conta de uma mulher que se converteu. O que o Senhor fez aqui? Ele foi evangelizar. Ele entendeu, existe um processo para eu falar na vida de alguém. Porque muitas pessoas às vezes têm muitos argumentos, traumas, dificuldades. Às vezes a pessoa foi muito enganada, sabe? Às vezes a pessoa foi enganada por diversas vezes. Meus irmãos, e Jesus entendeu. A necessidade daquela mulher não era água, mas Jesus, de alguma forma, respeitou. Se ela quer água, eu vou dar água para ela. Mas depois que ele deu água para ela, ele falou assim: a sua principal necessidade não é água, é Jesus. Quando ela entendeu que o que ela precisava de Jesus, os seus problemas não tinham tanto valor como ela achava que tinha. Você deve ter muito problema na sua vida, mas quando você desfrutar do Senhor Jesus na sua vida, você vai perceber que seus problemas não têm o tamanho que você acha que ele tem. Eu não sei se você sabe, o tamanho do seu vazio no seu coração é o tamanho da presença de Deus na sua vida. E essa presença, e esse tamanho do vazio que você tem dentro do seu coração, só pode ser preenchido pelo Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que querem preencher esse vazio, indo trabalhar, ganhar dinheiro,
ter uma carreira profissional, isso é bênção demais, mas ele não tem o poder de preencher o tamanho do vazio que somente Jesus pode preencher na sua vida e na minha vida. E aquela mulher entendeu, 5 pessoas entraram na sua vida e ninguém conseguiu preencher o vazio dela, e com certeza aqueles maridos deixaram ela, porque ela ficava sugando, ela queria algo que aqueles homens não podiam dar para ela, mas ela encontrou um homem que podia dar tudo aquilo que ela precisava. Quem que era? Cristo Jesus. E por isso ela foi correndo para a cidade e testemunhar, e aquela cidade inteira veio a se converter. Gostaria que o pessoal do louvor subisse. Agora não tem como você falar, pastor, eu não sei. Tá aí, Jesus, ele deu escrito. E como falar dele mesmo? Então nós precisamos entender que o que nós pregamos é o favor de Deus. O que Jesus falou? Aquela mulher falou assim, eu não consigo cumprir toda a lei. Ou eu cumpro algumas coisas da lei. O que Jesus falou? O que eu tenho para você, a lei não pode dar. Isso chama-se favor imerecido, a graça de Deus. Sabe? A partir dessa noite, nós temos aí 2 semanas para o encontro. Vai buscar o Senhor. Vai buscar o Senhor. Por quem que você tem orado nesses dias? Mas permita o Senhor te usar de forma sobrenatural, para que de alguma forma essas pessoas despertem o interesse delas em Jesus. Você pode falar, Deus mudou minha vida, meu casamento, a forma de eu tratar minha esposa, a forma de eu tratar os meus filhos. Eu era um picareta, eu dava nó em gota de água, eu sonegava imposto, eu não sei o que você fazia. Pode dar seu teu testemunho, mas uma coisa mais forte do que isso, o que é? É você ser usado por Deus. É você estar orando por você. Eu tenho uma percepção. Deus vai mudar toda a sorte da sua vida. Eu quero te falar, Deus vai transformar o seu casamento. Eu sei que por muitas vezes você tem buscado muitas e muitas opções. Você tem gastado muito dinheiro para isso. A partir de hoje você não vai precisar gastar. O Senhor vai entrar na sua vida e vai mudar toda a sorte de Deus na sua vida. O que é isso? É a vida de Deus fluindo através de você. Para nós encerrarmos, lá em Mateus capítulo 9, verso 35, 38, é um contexto semelhante, fala de colheita. Mas olha o que Jesus fala. Abre na versão Mateus 9, verso 35 a 38. Põe na versão NTLH. Ele falou o seguinte, a colheita é grande. Eu acho que é é 37. Então disse aos discípulos, a colheita é grande, muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Como que você faz numa situação como essa, meu irmão? O que Jesus falou? Por conta de uma mulher que entendeu quem é Jesus, o Senhor antecipou toda uma plantação. A semeadura era para ter feito provavelmente em dezembro, mas vai ser feito em setembro. Por quê? Porque uma mulher aceitou a Jesus. E porque uma mulher aceitou a Jesus, todas as coisas da sua vida vão ser abreviadas ou antecipadas. Esse é o poder de revelar Jesus às pessoas. Mas às vezes foi o que Jesus falou para os discípulos. Aí ele que falou? A colheita é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Às vezes você está liderando uma célula e tem muita gente lá que às vezes não responde como você acha que deveria responder. Aí se você olha para a resposta dos irmãos, um está ocupado, trabalhando, com dificuldade, um monte de coisa. Aí o que Jesus fala? Vai no verso 38. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Em quanto tempo que Jesus conversou com aquela mulher? Provavelmente em alguns minutos. Segundo os historiadores, naquela cidade havia 20 mil pessoas. E Jesus ficou naquela cidade por 2 dias. Em 2 dias, 20 mil pessoas tiveram uma experiência com Jesus. Provavelmente ele teve muita falta de trabalhador, mas ninguém deixou de ouvir Jesus. Ninguém. É interessante que ele fala, peça para o dono da obra trabalhadores. Você que é líder de célula,
peça isso para Deus. Senhor, eu preciso de um anjo da guarda. Não escolha os seus trabalhadores, porque a obra ou a colheita que você vai ter sempre vai ser maior do que a quantidade de trabalhadores que você tem hoje. Toda vez que prega o evangelho, você pode ter certeza, sempre vai haver superabundância de colheita. Sempre vai ter uma colheita maior que a capacidade que você tem de colher. Esse é o poder de pregarmos o evangelho da graça. Mas não tenha medo não. Simplesmente fala, Senhor, eu preciso de um anjo da guarda. Eu preciso de um rapaz, uma moça. Eu preciso de homens que dêem um encargo. Eu não sei quem que é. Davi não escolheu os seus discípulos. Paulo não escolheu os seus discípulos. E eu e você também, nós não vamos escolher os nossos discípulos. Muito menos os trabalhadores. E Jesus ensinou isso para os discípulos. Mas a colheita vai vir. E a colheita não é pequena. A colheita é muito grande. Qual é a certeza, pastor, que a colheita é muito grande? Quando Cristo é pregado, quando o evangelho da graça é anunciado, quando Jesus é revelado na vida das pessoas da forma correta, no tempo correto e no processo correto. Toda vez que isso acontece, uma grande colheita virá sobre a sua vida. O que você tem que fazer? Senhor, os trabalhadores são poucos. Então você pode ter certeza, a colheita sempre será maior que a quantidade de trabalhadores atuais que você tem. Esse é o poder da graça de Deus. Ele nunca vai dar quantidade segundo o que você precisa. Ele sempre vai te dar a quantidade que Ele tem para você. E a quantidade que Ele tem para você é maior que você tem para suportar. E aí Ele vai te enviar os trabalhadores corretos. Gostaria que você se levantasse. E eu quero louvar o Senhor. Deixa eu te falar, eu creio certeza. Tenho certeza que ano que vem esse salão aqui vai ser só de um obreiro, um horário, e um outro horário vai ser só de outro obreiro. Como eu tenho certeza que o culto da manhã, o ano que vem vai ser totalmente preenchido. E eu tenho certeza que depois nós vamos ter que mudar de lugar, porque o espaço já está pequeno. Por que nós vamos fazer o revival para os líderes em treinamento e anfitriões? Porque eu preciso compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para você. Porque Deus vai te usar. E você está aqui às vezes pensando, pastor, mas será se eu sou visitante, primeira vez que eu estou aqui, fazem 2 meses que eu estou aqui, será que o Senhor vai me usar? Se Ele usou uma mulher com um relacionamento de 2, 3, 4, 5 minutos ou meia hora, olha o que Ele fez com a mulher. O que Ele pode fazer através de você? O que Ele pode fazer? Não, o que Ele vai fazer através de você? Muitas coisas. Mas nunca se esqueça, quando nós anunciamos Jesus, a colheita sempre será grande. E a colheita sempre será maior que a quantidade que você pode suportar. Por isso que o Senhor trabalha com relacionamentos. Porque Ele vai mandar trabalhadores. Não para te sustentar, mas para suportar a própria obra dEle. Eu gostaria de louvar o Senhor. Eu gostaria de falar, Senhor, nós estamos aí 2 semanas no encontro. Eu quero levar uma vida e vou levar uma vida. Eu quero levar uma mulher samaritana, Senhor. Eu quero levar uma mulher que olha para mim e acha que eu sou inimigo dela. Assim como a mulher samaritana achava que Jesus era inimigo dela. Senhor, eu quero orar, eu quero levar meu pai, minha mãe, meu familiar, meu amigo. Senhor, mas eu quero sim, eu só quero uma coisa. Eu quero revelar Jesus para aquela mulher. Mas para que isso aconteça, a vida precisa fluir através da minha vida. O meu testemunho precisa ser compartilhado com vida. E é isso que vai acontecer. Nós vamos orar. Só fala, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, me usa. Eu sou um dos trabalhadores, mas eu sei que eu não sou o suficiente para o tamanho da colheita que o Senhor vai mandar para a minha célula. A minha célula não é o suficiente para o tamanho da colheita que o Senhor vai mandar para essa célula. E que o obreiro Felipe e a obreira Tatiana possam falar a mesma coisa. Senhor, eis-me aqui, mas a quantidade que hoje eu tenho de membros não é o suficiente para o tamanho da obra. E Ele vai mandar trabalhadores. Provavelmente você já é um. Provavelmente o próximo trabalhador é aquele que vai no próximo encontro. Eu tenho certeza que as pessoas que estarão indo nesses 2 últimos encontros, esse próximo de dezembro, serão pessoas que na verdade vão fazer o que a mulher samaritana fez. Em 2 dias fizeram todo o curso dos vencedores, lá do trilho do vencedor. Em 2 dias elas entenderam, compreenderam o chamado, a compreensão, abriram mão, trocaram os valores, e de repente uma igreja foi estabelecida. E isso porque Cristo foi revelado.
É isso que nós devemos fazer. É isso que nós devemos fazer. Pastor, mas como que eu faço isso? Isso é fruto de relacionamento. Você fala daquilo que você admira. Você fala daquilo que você é. Você come do que você compartilha daquilo que está cheio o seu coração. E nós falamos de Jesus. E vamos louvar o Senhor. Enquanto nós estivermos louvando, fala para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Me envia para pregar para esses samaritanos, para essas samaritanas, que elas acham que o Senhor é inimigo, mas o Senhor, eu sei que o Senhor não é inimigo, mas me usa de alguma forma para quebrar todo o raciocínio errado, todo o complexo de inferioridade, toda a condenação, mas que eles venham enxergar o Senhor de forma correta. O Senhor não está aqui para condenar ninguém, o Senhor está aqui para salvar, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor.